Eu sou a Toia, sou apaixonada por sapatos e boas conversas. E entre uma reunião e um papo sobre moda, eu trago a minha experiência como empreendedora aqui. Oi, eu sou Jaiane Aguilar, sou advogada há mais de 15 anos, especialista no atendimento empresarial e apaixonada por empreendedorismo. E juntas somos as vozes do Papo de Onça, Onde histórias inspiram, soluções e novas ideias sempre surgem e o empreendedorismo é levado a sério de forma leve e divertida. E agora preparem-se. É mais um episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Onça. Vamos, antes de começar, agradecer os nossos patrocinadores, Midas Macedo Ferro e Aço, entrega rápida e o menor preço garantido. Aguilar Advogados, sempre sendo parceiro estratégico do seu negócio. E a Maria Fricote, com os looks lindos e sofisticados que te acompanham no início ao fim do dia. Exatamente, aquela mulher moderna que sai de manhã para deixar o filho na escola e toma um vinho com as amigas à noite. É para você. Isso aí, hoje estamos com o nosso episódio especial de Dia dos Pais. Não podia deixar de fazer, né? Tem Claro. que ter. E a gente trouxe aí um pai que trabalha com todas as filhas também, né? Filhas. Só veio uma representar? Tudo bem, só veio uma. Mas ele vai contar como é essa dinâmica, ela vai poder também falar um pouco da troca, como é que é. Mas além disso, é uma empresa, a gente está aqui no meio da Amazônia falando de COP30, né, discutindo isso, é uma empresa extremamente sustentável. E a gente vai iniciar o episódio falando um pouco disso. Sim, bem-vindos, Eduardo e Maíra, da Mega Logística. Isso, obrigada meninas pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado também. Nada, um prazer ter vocês aqui. Pode explicar primeiro o que é a Mega, o que ela faz, né, para as pessoas entenderem o contexto da sustentabilidade que a gente vai abordar? A Mega é uma empresa que ela trabalha com logística, né? A gente faz transporte e elevação portuária de granéis sólidos. Então hoje, a maior parte da nossa carga, a gente faz a logística dos grãos. A gente recebe dentro das balsas, a gente recebe dos caminhões em Porto Velho e entrega essa carga em Santarém ou em Vila do Conde dentro do navio. Então hoje o que a gente oferece a gente chama de corredor completo, que é a gente recebe lá da fazenda, né? Então os caminhões entram no nosso porto e a gente entrega posto estivado no navio a mercadoria para exportação. Bacana. Então a parte de vocês, ela trata apenas de logística, não é isso? Exatamente. Conte um pouco mais pra gente. Nós montamos, a nossa ideia era montar um negócio sustentável dentro da Amazônia que não fosse preciso derrubar nenhuma árvore. Então, todo o nosso sistema nós montamos flutuante, ou seja, desde a hora que o caminhão entra, a gente usou uma área que já estava degradada, apenas para o caminhão chegar, ele entra numa barcaça flutuante onde existem os tombadores, ou seja, a carga já entra num negócio flutuante, não tem assim grande espaço que teve que fazer retirar a floresta. Isso. Né? Fez uma grande infraestrutura na beira do rio, por exemplo. É isso? Flutuante. Né? Então o navio entra nesse flutuante, o caminhão entra no flutuante, descarrega através do tombador e já passa imediatamente para as barcaças, que formam comboios de 12 barcaças ou mais até, e navegam até o nosso porto, que é flutuante também. Nós fomos pioneiros nisso aqui na região. Quadro de boias, a 1 quilômetro da margem do rio, onde o navio ali atraca e é feito o transbordo direto da barcaça para dentro do navio, através dos nossos guindastes flutuantes. Ou seja, nós não modificamos ainda nem margem do rio, não teve obra de infraestrutura, não teve desmatamento, nós não derrubamos uma árvore até hoje. Tudo que nós usamos ali, o que nós fizemos, não houve modificação nenhuma na natureza. Legal. E a gente tem orgulho de falar que as nossas emissões, então cada barcaça nossa, a gente leva 50 até 60 carretas e a gente anda com 12. Então você tem aí, está retirando 150 às vezes, 600, né? 600 barcaças, 600 carretas da estrada. Ai, Então, isso aí em questão de emissões, né, entre o rodoviário e o nosso, a relação, o rodoviário emite 12 vezes mais, a gente emite 3 vezes, mais ou menos, a relação são 12 vezes para 3, entre o que o caminhão faz e o nosso serviço como a gente faz. Sem contar que a gente navega por uma via natural, que são os rios, e tira todo esses caminhões e todos os riscos e perigos, né, e estragos
que uma rota com fluxo elevado, como dos grãos, que são muitas toneladas, né, representam para uma estrada. Então, a gente gosta muito do nosso trabalho, tem muito orgulho de ter desenvolvido aqui algo que conversasse com a nossa região. Eu escuto muito, e sei, por óbvio, né, que já andei nessas estradas do Pará, que a grande dificuldade que a gente enfrenta é de logística, né? Sim. Por conta das estradas, né, de toda essa distância que a gente tem do resto do país. Isso seria uma solução, né? O uso dessas hidrovias. Sim, na verdade a gente fala muito da multimodalidade, né? Eu e meu pai, a gente conversa muito sobre isso e fala que o Brasil, como matriz de transporte, o Brasil se especializou em transporte rodoviário. E, do outro lado, se especializou em commodities. Commodities, como o minério, como os grãos que a gente transporta, eles não são compatíveis apenas com o transporte rodoviário. A gente precisa ter uma matriz multimodal, né? O transporte rodoviário é para fazer aquele trecho pequeno que não dá para fazer nem por trem nem por água, que são os transportes mais eficientes. Então, hoje, o Brasil é extremamente eficiente dentro das fazendas e, de fato, tem como empecilho a logística cara, que, por causa da falta de infraestrutura para entregar o produto para exportação. A opção que tinha antes da gente abrir esses rios da Amazônia para esses corredores de soja, milho e minérios, era o Porto de Santos e Paranaguá. Agora imagina sair uma produção daqui do centro-oeste, do Mato Grosso, ou até a nossa produção. Teve casos de sair daqui, de Paragominas e tal, para demandar o porto lá de Santos. É um absurdo você tendo um porto para ir para os Estados Unidos, para a Europa, que está bem aqui. Exatamente, a gente está pelo menos China, 3 dias antes do que o Sudeste. Você tem uma situação onde você tem um porto marítimo, como é Vila do Conde, um porto que recebe navios de até 90 mil toneladas, a 300, 400 quilômetros e mandar uma estrada de 2.500 quilômetros para chegar em outro porto. Então não tem sentido nenhum. Era o que a gente chamava antigamente do famoso passeio da soja. Ele ia lá para o sul, para o sudeste, pegava o navio, depois passava aqui próximo para pegar o canal do Panamá, por exemplo, para ir para a China. Então ele ia de caminhão e voltava de navio. E essa estrutura que vocês fazem do porto flutuante, né? Vocês conseguem montar em outros locais? É viável, é rápido? Sim. É uma solução rápida de fazer? Olha, é uma solução que ela custa quase que 10% de construir um terminal, um porto com uma estrutura fixa na beira do rio, né? Então, se tivesse outras vias rápido, vocês conseguiriam atender? Não, é tão bom que depois que nós começamos, tem vários pedidos para fazer a mesma coisa, né? Porque além de ser mais barato, por exemplo, nossos concorrentes fizeram o porto de 1 bilhão, 1 bilhão e 200 mil reais. O nosso custou 60. Nossa! A diferença é bem diferente de um do outro. E eu fui até contestado numa vez, uma das licenças que eu fui pedir, se era justo. É justo você entrar com um negócio desse e o teu concorrente está com 1 bilhão e 200? Entregou a mesma coisa que ele. Eu devolvi com 2 perguntas. Você usa Uber? Ah, uso. É justo para o motorista que recebe uma placa do pai e às vezes paga imposto, né? Vive daquilo e você anda com um cara que às vezes quer faturar uma grana para o final de semana, ter um jantar com a família, um extra. Aí ele pensou, né? Depois eu perguntei, e você quando se hospeda em Airbnb? Aí falou, sim. Pois é justo isso? O hotel, as redes de hotéis gastam bilhões de dólares para te dar segurança, conforto e tal. Aí, de repente, você vai para casa de uma pessoa que pode estar lavando o dinheiro com o seu dinheiro, que é do governo, inclusive. Aí ele pergunta, não, então, é certo. Mas isso tudo é inovação, é tecnologia. Então, nós tivemos a ideia de fazer isso. Então, não é justo. O que não é justo, sermos nós da região, nascido aqui na frente, caboclo daqui, e ninguém perguntar se a gente pode fazer ou não. Aí a gente aparece com uma solução que, como nós não temos 1 bilhão e 200 para fazer, mas temos o que nós fizemos, alguém ser contra isso. Isso é um absurdo. Não pode ser. Essa fala me deixou reflexiva em relação, por exemplo, quando eles falam em preservação, de um modo geral. Vamos colocar o exemplo Fernando de Noronha.
qualquer tipo de investimento em Fernando de Noronha, tu tem que te associar a alguém da terra. Local, exatamente. Porque isso não acaba acontecendo em todos os lugares, exatamente para acontecer a oportunidade até de nós mesmos enxergar quem é daqui e valorizar. Exato. Porque a gente tem essa síndrome do impostor. Sim. Né? Nossa empresa, todos os nossos colaboradores são do local onde a gente atua. Sim. Lá em Porto Velho, todos são de Porto Velho. Em Santarém, todos de Santarém. Vila do Conde, todos de Vila do Conde. Belém, todos de Belém. Porque a gente prefere dar o treinamento, faz um investimento bom em capacitação, mas tem o local. Isso valoriza muito, porque a nossa empresa é muito valorizada nesses locais, sim, porque é muito bom ver você ter o vizinho que trabalha numa empresa regional, sim, e ver o vizinho progredindo, né? Mostrando para a comunidade que tem uma empresa regional aqui, que as pessoas que trabalham naquela empresa às vezes têm uma vida muito melhor do que o próprio vizinho que está ali do lado trabalhando com uma outra de fora. E tirar aquela cultura, né, que precisa ir para fora para te conseguir crescer e desenvolver. Tipo, Não, que era antigamente, preciso estudar em São Paulo, preciso ir para outro lugar, né? As melhores oportunidades estão aqui, com certeza, no nosso setor de logística. Eu tenho certeza que não tem outro lugar hoje no Brasil que tenha uma oportunidade melhor do que aqui. E assim, eu acho que esse nosso modelo é um modelo flexível, né? Então a gente investiu com muita certeza nesse negócio, porque a gente pode mudar ele de lugar a qualquer momento, né? Então, por exemplo, o ano passado, quando teve a seca do Rio Madeira e do Rio Amazonas, a gente trouxe o nosso porto de lá de Porto Velho para cá, para Santarém, e continuou trabalhando e embarcando. Por quê? Porque o modelo permitia. Então, nós fomos um dos únicos que continuamos trabalhando, porque justamente nós tínhamos essa flexibilidade operacional. Sim. E, por outro lado, ter o colaborador local é importante, porque acaba que a comunidade abraça a empresa. Né? Onde a gente chega e começa a buscar currículos, a gente gera empregos diretos, indiretos, contrata tudo localmente, a gente não enfrenta uma resistência para instalar um porto, como os grandes portos enfrentam por aí. Tem muitos clientes nossos até tentando se instalar em áreas portuárias há anos e não conseguem. Ter um diálogo com a população local, a aceitação, né? Mesmo que eles também vão lá contratar pessoas locais, mas não tem esse mesmo Isso é parte de um planejamento dos stakeholders envolvidos em qualquer negociação. Na hora que tu vai fazer o planejamento, se tu não envolver a comunidade, tu vai ter vários empecilhos. Sim, com certeza. Principalmente num negócio como esse. O modelo de negócio de vocês já foi copiado? Outros já fizeram? Já começaram a copiar, sim. Várias empresas estão copiando esse tipo de negócio e a gente gosta de ver, né? O exemplo que a gente fez isso. Sim, deu certo, né? Deu certo. Sim, e a gente acha assim que é replicável pelo Brasil todo, mundo afora, e assim, é um investimento muito menor. Então é um negócio eficiente que pode resolver o problema logístico de muitos portos, né? Hoje tem portos no Brasil que a fila para elevação, para embarque da carga, está mais de 30 dias. Uma diária de navio está entre 15 e 30 mil dólares. Quanta ineficiência a gente tem aqui ainda, né, gastando. Porque no final é um dinheiro que poderia estar aqui investido de outra forma, está sendo pago em demurrage para navios. Então a gente gosta e fica feliz que o modelo tem sido, não digo copiado, né, mas reproduzido aí por outras empresas, replicado. Isso é bacana. E gera concorrência também, ter concorrência é saudável, né? Porque aí a gente pode mostrar o valor do nosso trabalho. Vocês foram pioneiros, então. Sim. Né? Bacana. Maíra, e me conta, tu és formada em Direito, né, que eu sei. Sim. E que horas, né, que momento da tua vida Claro, o pai já tinha essa empresa? Olha, eu vou te falar, Toia. Lá em casa a gente tem um pai extremamente empreendedor e uma mãe funcionária pública que gosta de ter estabilidade. Então a gente vivia os dois extremos, né, na nossa infância inteira. Porém, o nosso pai, ele sempre levou a gente para ambiente de empresa. Então eu brinco por aí que eu aprendi a andar em cima de uma balsa. Até porque a tua mãe não podia te levar para algum público, não, né? A gente vivia lá na empresa, sempre brincando com os funcionários. A gente tem, eu tenho muitas memórias andando em cima de balsa. Então, sempre foi um meio muito natural. Quando eu fui escolher minha profissão, a mamãe falava, tem que ser juíza, vai fazer direito, porque tem os melhores cargos públicos, e eu acabei sendo levada por isso. E fiz
né? Estudei, a gente estudou juntas, né? Estudei na Federal, fiz Direito na Federal, mas logo que eu entrei no curso, eu percebi que eu estava no lugar errado. Eu sentia a falta de cálculo, eu sentia a falta de coisas mais dinâmicas, né, daquele dia a dia. Porque tu já te envolvia na empresa de alguma forma? Não, eu tinha, a gente convivia na empresa muito, mas eu nunca tinha trabalhado, né? E aí, quando eu comecei a sentir falta, eu falei, nossa, o que eu vim fazer aqui? Eu não consigo me encaixar nesse primeiro ano de Direito de maneira alguma. Achava aquilo que não tinha nada a ver comigo. E aí, foi muito engraçado isso, porque eu estava na dentista, minha dentista maravilhosa, super bacana, a doutora Ana, na época, me olhou e falou assim, Maíra, se tu não gosta, por que tu não faz outro curso? Faz administração, comércio exterior. Teu pai não trabalha com empresa, não trabalha com navegação, na época trabalhava com transporte de siderurgia, de minério. Aí eu falei, isso não é uma boa ideia. Aí cheguei em casa, falei, pai, posso me matricular em outra faculdade? Ele falou, mas por que tu não vai terminar? Eu falei, não, eu vou fazer Direito até o final, mas eu queria também um curso extra. Fazer administração. Ele falou, não, por mim tudo bem, pode fazer. E aí eu comecei, né, a loucura de fazer Direito de manhã na Federal, estágio à tarde, CESUP à noite. Nossa. E consegui me formar junto nas duas faculdades. Legal. E aí tu te identificaste mais com a administração? Administração eu fazia tipo um hobby, sabe? Como Era se eu tivesse de manhã o meu trabalho ir para Federal. Né? Um trabalho assim que eu tinha que ir, tinha que me dedicar, que olhar. E a administração eu fazia aquilo ali só de estar ali, não precisava estudar, tudo era fácil. Né? Parecia que eu já tinha nascido para estar ali. Então eu me encontrei muito no curso e foi muito legal. E durante o curso tu já começou a entender que tu ia trabalhar na empresa? Sim, durante o curso, logo no início do meu curso na Federal, eu tive uma greve bem longa. Então eu fiz 6 meses de administração no meu segundo ano e aí teve uma greve na Federal, eu fui fazer um intercâmbio. E na volta, a minha irmã, a Mariana, que é a mais nova, né, tinha passado no vestibular para fazer também administração e comércio exterior. E aí eu falei, não, então a gente vai ficar na mesma turma. E depois disso, ela já trabalhava na empresa, porque durante o meu intercâmbio eu saí, né, e aí ela entrou na empresa nessa época. E aí eu encontrei ela já na faculdade, quando eu voltei do intercâmbio, e a gente começou a trabalhar juntas. E já fomos para a empresa do nosso pai, né? Eu terminei as faculdades e de lá a gente já começou a trabalhar juntas desde o início. Agora me diga uma coisa, eu tenho 3 filhas mulheres. Vivemos um cenário realmente masculino desse trabalho. Sim. Né? E eu lhe confesso que até nos dias de hoje, que isso daí já tem quantos anos? Uns 15? Não, mais, né? A gente está já há 20 anos. Uns 20 anos. Mas eu encontro hoje, no cenário de hoje, pais falando, a filha perguntando, pai, como você vê o meu futuro daqui a 10 anos? Você tendo as suas coisinhas, a sua loja, o marido sabe? O pai mesmo não vê a pretensão de futuro da filha mesmo, tendo sua filha, das filhas estarem conduzindo por esse pensamento machista, por entender que o tipo de trabalho não é feminino, não querer aquilo para ela. Né? Então, como foi a sua receptividade a elas quererem trabalhar? Eu sou um pouco diferente disso tudo, né? Eu sempre coloquei minhas filhas para fazerem tudo. Verdade. Não só na parte de lazer, tudo quanto foi, eu fazia tudo. Não tinha negócio de menina, né? Fazia tudo que qualquer um fazia, nós fazíamos. Em tudo, em esporte náutico, esporte em terra, em tudo, não tinha, eu liberava para tudo. Então, o que eu tive, assim, no início eu fiquei um pouco preocupado porque eu era mais cobrado pela mãe. Né? Você lidar as duas, eu só recomendava, olha, coloca uma calça jeans, uma roupa, não vão com roupa muito, porque você vai lidar com estivador, com operador de máquina, com marítimos, marítimos que são barra pesada, não é fácil, caminhoneiros. Sim. E o pior de tudo isso, não era só aqui em Belém, não. Eu mandava elas irem para o interior. Foram para os interiores da Amazônia, tinham que conhecer para poder gerir depois. Né?
Não dá para gerir sem conhecer, para administrar um negócio sem saber como é. Barra muito novas. Barra muito Eram novas. muito novas. Não, então, para conseguir o respeito deles também, Não, já quando era eu vi, uma... elas botavam uma aliançona no dedo, não era casada, nem estavam noivas ainda, metiam uma aliança no dedo. E andaram por todos esses interiores. Era porque, pelo menos, eles achando que a gente era casada, Tinha um marido. achavam que tinha um marido para fazer alguma marido coisa com resolver, eles, né? caso acontecesse alguma coisa. Mas eu ia falar isso, o nosso pai sempre foi feminista. Eu sempre digo isso, ele sempre disse pra gente que a gente podia fazer o que a gente quisesse. A gente tinha primos meninos da nossa idade, né? E eles queriam atirar na gente com aquelas arminhas de pressão. Eu me lembro disso, assim, um episódio assim que marcou a gente, foi isso. A gente foi num domingo na casa do meu avô e eles estavam com essas arminhas de pressão e a gente saiu toda marcada desse domingo. Papai falou pra gente, vocês já levaram? Então, peraí. Levou a gente na Praça da República, comprou. E no outro domingo a gente estava mais armada do que eles. Então, uma bazuca. Então, e aí a minha avó recolheu tudo e falou, Poxa, nem se essa vingaram. dela não vai dar certo. Deu tempo de se vingar. Não deu tempo. Mas assim, sempre foi assim. Se elas falam, elas faziam bullying com os primos delas, coitado deles. Cara de santa, de sofrida, não, mas Não, e aí a gente nunca teve o fato de ser mulher como barreira. Quando a gente começou a trabalhar, a gente pegou um contrato que era para entregar bobinas de energia no interior do interior, onde ainda não tinha energia elétrica. Então, a 100 quilômetros dentro da floresta. Aí nós desenvolvemos até um equipamento que a gente chamava de uma caçamba com cuba de ovo para não cair de cima e tal. E elas foram para dentro do mato. E a gente foi entregar. Então a gente fazia o carregamento aqui das balsas e quando chegava lá a gente tinha que descarregar e entregar nos sites, né, da construtora todo esse material. E a gente chegava lá, assim, eram lugares que não tinha nenhuma, não tinha energia elétrica, gente. Dependia de gerador, então não tinha estrutura. E a gente estava lá. A gente encontrava um cara bacana que transportava pra gente, aí achava, esse cara é bacana, então bora falar com ele. Aí ele ia desenrolando junto com a gente as coisas até a gente conseguir entregar a logística. Bacana. Então, assim, eu e a Marina não, porque Marina se formou em publicidade, trabalhou um tempo na publicidade e depois quis somar com a gente. Mas antes, nessa época, era eu e a Mariana e o papai. Ele era o executivo, né, fazia tudo em relação aos clientes, tudo, e a gente operava a empresa. Com poucos funcionários ainda, a gente fazia tudo, né? E aí foi uma experiência muito boa, assim, gratificante, porque hoje a gente conhece o que a gente faz profundamente. Sim, não tiveram frescurinhas, né? Não tiveram... Não, a mãe ficava preocupada, porque alguns interiores, para você ter uma ideia, esse projeto que ela falou, nós fizemos todo o transporte das bobinas, dos cabos de transmissão de energia de Tucuruí até lá no interior do Amapá e de Oriximiná até Altamira. Nossa. Então, todos esses interiores, elas foram. Por onde passavam isso, elas tiveram que ir no interior. Eu ficava um pouco preocupado, sim, porque duas meninas, né, no interior desse, Almerim, Óbidos, Oriximiná, na beira do rio, né, na beira do rio. Então, aí, já no final, quando eu vi que alguns interiores eram muito pesados, eu pedia para essa pessoa que trabalhava comigo, que era meu assessor e virou sócio depois, o Marco Antônio. Entendi. Acompanhou elas, às vezes, nos mais perigosos, porque a mãe ficava aborrecida, às vezes, comigo, né? Você não poupa suas filhas mas em algum momento foi um convite seu, o senhor queria que ela trabalhasse com o senhor, o senhor nunca tinha parado para pensar? Porque o Exílio só tem mulher também, né? É claro que eu queria. E ele fica pensando, qual delas vai ficar na empresa? Ele quer que alguma delas, ou as duas, porque, poxa, a pessoa constrói, né, durante toda a sua vida, uma empresa. Ela não quer vender ou largar ou passar para outra pessoa. Ela quer que tenha a sucessão. E ele pensa nisso. E também é um negócio mais masculino, digamos assim, né? Não, para mim, sempre quis a felicidade das minhas filhas, independente do que elas quisessem ou não. Até hoje eu deixo livre. A empresa cresceu, está grande, está enorme. Mas amanhã, se vocês estiverem de saco cheio de estar aqui no Brasil e quiserem vender a empresa, eu também estou dentro. Mas aí também construir um patrimônio que dá para viver de renda, né? Exatamente, eu continuo nessa situação. Eu não quero que nenhuma faça uma coisa forçada ou que não goste do que está fazendo.
se dá prazer para elas trabalharem comigo, para mim é uma grande satisfação trabalhar com as filhas. Ver que o meu legado está indo para frente, tudo que eu estou deixando olha, elas aprenderem. Eu tô achando essa conversa muito tudo bem, tudo maravilhoso. Lindo, né? Não é assim. Não é. Contem pra gente aqui os pormenores, né? O dia a dia. Com certeza vocês tiveram já embates de geração, principalmente, com certeza das meninas chegarem com novidade de implementação, de não ser aceito ou não. Enfim, algum tipo de dificuldade nessa convivência existe. Olha, eu Não, acho mas assim. Não, eu vou te falar, Jai. A gente, muito cedo, nós somos uma família unida, graças a Deus, e tivemos a sorte também dos nossos maridos serem unidos. Então, de fato, todo mundo se gosta e a gente está sempre junto, até nos finais de semana. Sim. Mas eu acho que logo que a gente começou a empresa e a gente começou um negócio pequeno, mas os nossos clientes eram clientes que exigiam níveis de organização alta. Então, a gente fez um curso de preparação de acionista na Fundação Dom Cabral, onde a gente aprendeu a diferença entre ser sócio, entre ser herdeiro, entre ser filho. Então, a gente já começou com uma empresa organizada, mais ou menos, né? Logo no início, ela foi organizada. Então, a gente tem papéis definidos. Claro Isso muda completamente. Isso muda completamente. Todo Certo. mundo sabe o que seu trabalho. A gente sabe o Não papel fica de um se cada metendo no um na trabalho do organização da outra. A gente se apoia. Então, eu acho assim, claro que existem opiniões divergentes, mas a gente dialoga. Né? A gente sempre conversa. Eu sempre falo para o papai é extremamente empreendedor. Então, ele, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Não, eu acho que isso aqui. Eu falo, calma, vamos olhar o outro lado, vamos fazer melhor, que a gente já é especialista. Então, a gente tem um perfil diferente, nós dois, mas eu acho que a gente se completa nesse ponto. E a gente escuta uma opinião do outro. Né? A gente se dá bem. E eu e as minhas irmãs, ainda mais. Acho que a gente se dá super bem, se completa nos nossos papéis na empresa. Hoje a tua E irmã faz tudo qual é o certo. papel dela? A Mariana faz administrativo, né? Então ela faz parte financeiro, Tá. cuida das questões locais dos funcionários. A Marina trabalha todo a parte de apresentação, marketing da empresa. Então Parte ela que social faz também. toda a parte social, todo o nosso envolvimento com funcionário também, os programas voltados para funcionários, elas que fazem. E eu fico mais na parte executiva, né, do lado do nosso pai, visitando clientes, olhando contratos. Eu toco toda a parte jurídica da empresa, não como advogada. A gente tem um escritório que assessora a gente, mas vou determinando as coisas, analisando contratos juntos, direcionando o que E é a gente outra quer visão fazer. quando tu tem conhecimento, né? Completamente É diferente de isso uma que pessoa, Não, eu de uma acho pessoa assim, que não tem conhecimento nenhum, que É. acaba aceitando o que é Não, a colocado. parte todinha pode ser o melhor advogado. Tem que passar por ela antes de chegar em mim, senão eu nem olho. eu acho assim, quando eu fiz direito no início, eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa chata. Mas depois, no dia a dia, na vida, é importante, é um conhecimento que acho que todo empresário deveria ter. Então, tanto direito como administração, cursos para quem está em dúvida do que fazer, são cursos bons, porque eu acho que você não perde, você ganha. Sim. E acrescenta o conhecimento necessário para qualquer empreendedor, né? Hoje a gente não aprende empreendedorismo na escola ainda. Nem na escola nossa, e nem uma faculdade. das nossas né? filhas até tem uma matéria de empreendedorismo, mas a gente não é ensinado a empreender. Sim. Então, essas questões de administração, de direito, essas questões que no Brasil a gente precisa saber para entrar de cabeça num negócio próprio. Acho importante. Ai, gente, é muito bom. Conhecimento sempre foi muito bom. Eu sempre estudei e trabalhei. Eu trabalho desde 11 anos de idade. E sempre estudei. Eu brinco que estudar e trabalhar não mata ninguém, senão eu estava morto mesmo. Que eu gostei de trabalhar desde o início. E assim, para você ter uma ideia, acho que 5 anos atrás, 4 anos atrás, nós fomos fazer uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral. Além daquele curso de Gestão empresarial? Fizemos. E eu fui junto com as minhas filhas todas. Fizemos Legal. 4 juntos, que era para nivelar, para não ter... Sempre Todo é mundo bom. tem Aprendeu conhecimento de igual. tudo, né? Isso, e também, porque sempre nessas pós-graduações a gente conversa, né, sobre vários temas de empresas familiares, né? A gente fez todos os cursos voltados para a empresa familiar.
E é legal você ter esses papos do que você quer, da sucessão, do seu papel, dos casamentos, de uma série de coisas que eu acho que engrandecem, assim, e fortalecem como família, porque o combinado não sai caro. É verdade. Agora, gente, como é um episódio Dia dos Pais, eu quero que vocês deem uma mensagem um para o outro. Fiquem à vontade para quem quer começar, tá? Mas eu quero lágrimas, eu quero emoção. Nada menos do que isso, por favor. Tu tem mais responsabilidade, tu vai falar por todas as tuas irmãs. Representando... Meu Deus, que responsabilidade. Responsabilidade de surpresa, viu, gente? Sem combinação, que é pra ficar emocionante mesmo. Socorro. Pode olhar pra ele. Olha pra ele, fala tudo que tu hoje, a profissional que tu é, o que tu aprendeu, né, com ele, tudo que tu tem pra botar pra fora e pra deixar registrado pro E resto olha da que eu vida. sou chorão, hein? Ah, chora, por favor, que a gente gosta de chorar também. Ai, gente, é muito Eu bom, não gosto de chorar, assim. não, credo. É a primeira que vai chorar. Bora ver. Ai, pai, queria agradecer a todo o apoio que acho que você deu pra gente desde a infância, a gente deixou pra falar um pouquinho aqui, até desde sempre, em tudo. Em todos os momentos da nossa vida, como nunca olhei meu pai como um chefe, né? Mas sempre assim como uma pessoa para guiar o futuro. Ele sempre deixou a gente super à vontade, como ele disse, e sempre nos deu apoio. Eu me lembro quando eu entrei na empresa, eu tinha 0 experiência. E ele falava, Maíra, tu tens que tomar essa decisão. E eu dizia, tá bom, com base em quê? E uma pessoa extremamente generosa, não só em compartilhar suas coisas, mas principalmente compartilhar seu conhecimento, sua experiência, que é uma coisa muito difícil da gente ver hoje em dia. As pessoas têm medo de compartilhar aquilo que elas sabem, que elas construíram, como foi, como aconteceu. E o meu pai, ele não tem esse medo, porque além dele ter vivido e construído tudo numa base sólida de crescimento e de construção das coisas, ele sabe fazer o negócio. Então, ele compartilha com qualquer pessoa. Então, eu sou privilegiada por ter um professor, né, que é um cara formidável, inteligente, que conhece a nossa região como ninguém e a fundo, e aproveito isso. Né? Eu acho que eu aproveito muito bem, tenho muito orgulho e amo trabalhar com ele. Todos os dias a gente se encontra. Quando eu casei, ele chorou da hora do casamento, da festa, até eu me levar na lua de mel segunda-feira. E eu falei, pai, a gente vai continuar se vendo todo dia. Eu só vou morar a 800 metros da sua casa. E ele falou, mas tu não sabes o que é casar uma filha. E eu adoro a rotina. Não, mas aí eu já aprendi, porque foi o seguinte... Mas aí já tava Não, querendo que fosse eu vou embora. dizer... Eu não lembro se é de choro, não. Não, lógico que eu chorei, mas o meu problema, Maíra, foi o seguinte... Ela preparou o apartamento antes de casar, então ela casou e saiu de casa. A Marina, teve um aviso, né? eu Uma queria fase de enrolar o adaptação. máximo possível, então até ela terminar o apartamento e tudo, Foi a primeira, né? ficou um Foi. tempo em casa. Eu acho Na que verdade, a eu fui Marina a única que casei e saí no outro dia. A Marina e a Mariana esperaram o apartamento ficar pronto e namoraram um ano lá. Preparada. Aí deu tempo, não entendi. foi um impacto só assim. Mas a Saiu gente se bem. dá super bem, a gente vive, eu acho legal assim, que a gente trabalha, eu amo trabalhar na empresa, a gente considera a empresa, e eu acho que toda empresa familiar assim, é como se fosse um membro da família. Então, a gente trabalha feliz, e mesmo quando tem dificuldades, quando a gente passa por apertos, por problemas, aquele dia a dia não é um dia a dia maçante, é um dia a dia prazeroso. Então, assim, eu acho que isso faz a gente ser uma família unida, feliz no propósito e no que a gente acredita, né? Então, quando a gente tem um projeto de família em comum, que é uma empresa, a gente se entende e a gente acho que todo mundo dá o seu melhor para que a gente alcance o objetivo final. E esse eu acho que é um grande prazer de ter, que a gente tem de trabalhar juntos e aí tá sempre juntos. Eu e o papai, a gente trabalha juntos dia e noite. A gente viaja juntos, compartilha hotel, compartilha tudo, cliente, a gente está grudado o tempo todo e a gente se dá super bem, né, pai? Sim, com certeza, absoluta. Isso, Com recado. todas. Pra Não ela fique e pra sem o seu, todas, Para né? as filhas. Eu falo assim, realmente a base
é a família, né? Para mim é importante. Estou casado há 41 anos com a mãe delas, a Icleida. Enrolei mais 7 antes de casar, então são 48 de convivência. Não é assim, não é fácil ter uma vida estável como essa. E nós criamos as nossas filhas assim, dentro do amor de uma família, né? Onde todo mundo se respeita, cada um tem seus espaços, uma é diferente da outra. Nenhuma é igual à outra, cada uma tem sua personalidade, seus gostos, tudo diferente, totalmente diferente. E veio pensando que nem são irmãs, né? Mas juntas são ao mesmo tempo muito unidas. Elas sempre se uniram, sempre teve uma cabeça, uma que gostava mais. Elas faziam a coisa direitinho, as três. Cada uma na sua posição, sempre se organizaram, até para aprontar é organizado o negócio. Cada jogadora na sua base. Na sua um base, plano perfeito. Então, assim, para mim, eu considero isso muito bom. Vieram os genros. Os genros hoje são mais amigos do que genros, são filhos também, né? Ganhou mais 3 filhos. Ganhei mais 3 filhos e ganhei 6 netos. Antes dos netos veio o Lucas, que a gente está com ele já há 21 anos. Ele nasceu lá em casa praticamente, né? Uma criança que a gente adotou, é filho do coração. E que está lá até hoje. Também vai para a empresa? Não, ele eu acho que não. Ele é mais ele vai ser psicólogo. Ele já fez algum trabalho lá dentro do nosso pessoal, como na área dele, né? Mas ainda não está formado. Então, os trabalhinhos que ele tem ainda de faculdade, essas coisas e tal, ele já está fazendo dentro da empresa. Eu espero Pegou que uma ele fase mais tranquila. eu espero que ele se empolgue com isso e entre na empresa também. Mas está livre para fazer o que quer. Tá faltando essa peça aí, né? Não tem. Tá faltando essa peça de uma gestão de pessoas, com certeza. Agora, assim, ter filhos trabalhando com a gente, não tem coisa melhor no mundo, né? Que você confiar 100% em tudo que está acontecendo. E não é só isso, e ter elas preparadas para o negócio, né? Você vê que está preparada. Outro dia eu estava falando aqui, lógico que a gente cuida da saúde, sempre faz o check-up, mas eu vou tão tranquilo para fazer os meus check-ups, as minhas coisas, porque se eu sei se eu faltar, já estou tranquilo que a coisa vai continuar. Não vão desandar, Isso é o não vão sonho tão de todo prontas, empresário. estão prontinhas para o mercado. Estão mais do que prontas já, graças a Deus. Mas eu não vi o negócio da mensagem assim, emotiva, você falar assim, especialmente para ela, ou se eu quiser falar de cada uma também das filhas, deixar uma mensagem assim bem bonita. Cada filha o significado assim, delas na sua vida. Ali, como filhas, não como... Não, filhas como sócias. Desde quando a minha esposa ficava grávida, que a gente ia, tem um detalhe também. E eu sabia que era menina, a primeira coisa que fazia era vibrar. Porque eu venho de uma família de homens, tenho uma irmã só, então sempre gostávamos de ter meninas. E eu sempre quis ter filhas, não queria ter meninas. Só não foi tendo atrás da menina, não? Não. Sempre quis ter menina. A minha esposa, a Cleida, queria ter menino, né? Ela tinha vontade. Eu não fazia questão nenhuma mesmo. Então, assim, eu acho que o amor das meninas para o pai é diferente. Eu sou um privilegiado de ter as 3, né? É muito mais... Apegadas você. Não tem dúvida nenhuma. Mais apegada, mais cuidadosa, mais carinhosa. Mas tudo, eu recebo seja, uma tudo. preferência, né? Que tem, é o pai. Elas devolvem tudo aquilo que podem devolver de amor. Não existe coisa mais assim, dentro, emotiva, do que... Na minha experiência, eu só tenho essa, né? As mulheres dão pro pai. Então, tá junto o tempo todo, como a gente está. Eu consigo trazer os genros também junto com a gente. Até montei uma empresa com eles para não ter problema. Sabe como é o nome da empresa? SG, Sogros e Genros. Mentira! É de que essa empresa? Cada um tem a sua profissão. São de logística também, mas em outra parte que a gente não faz. Legal. Cada um tem a sua profissão, mas estão juntos no negócio, separado do delas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, e assim como elas, eu também converso muito com os genros, a gente faz uma viagem para conversar, levo os 3. Tem uma viagem que é só dos genros, né? Porque tem que conversar. Pescaria essa viagem? Não. Vamos pra outro lugar legal, tá?
É muito bom, porque eu pego os três, a gente conversa tudo que tem que conversar, em família. Mas é porque o senhor tem esse perfil agregador. Acho que não tinha como o seu genro não gostar do senhor. O senhor tem esse perfil, o senhor faz parte da minha infância, o senhor sabe. A gente vivia lá na casa da Marina e eu lembro que a porta nunca era nem trancada, a gente nem avisava, entrava pela cozinha, estava sempre aberta. Até hoje. Até hoje não fecha a porta, olha, não avisa isso. Corta essa parte da minha e tem esse perfil, só tem esse perfil agregador, né? De chamar, de gostar, de estar em casa. E a de minha família, né? A minha família também era assim, né? Eu era mais nova, minha mãe também gostava de ter as amigas em casa pra ver. E eu procuro ser assim também, pra eu saber quem são, o que estão falando, né? E a gente quer participar, né? Quanto mais perto da gente, Eu nossos acho filhos que a gente tem melhor. que pegar os bons exemplos, né, e multiplicar. Então, a gente foi criado realmente num lar muito feliz, que a gente não era assim uma coisa perfeito, nunca passaram por problemas e tal. Não, a gente passava, mas passava unidos. Sim. Então, acho que isso é o principal, né? Que a gente ter uma família como base cria muito do nosso caráter, né? E hoje, acho que eu como mãe, que eu falo pro papai, né? O senhor é pai, eu sou mãe, tem uma pequena diferença. Nas viagens, quando está longe da família, né, é complicado. Mas o senhor é pai, eu sou mãe, é mais difícil. Eu estou trabalhando, mas a escola está me ligando, as meninas estão me ligando, tá tudo acontecendo. E o pai só diz, até mais, eu tô indo. A mãe não, a mãe tem que preparar toda uma mega estrutura para ela poder sair. Exatamente. E eu penso muito nisso hoje, para criando as filhas, né? Como educá-las. E eu sempre falo, acho que nada é mais importante do que o exemplo que a gente tem em casa. Então, hoje, eu me preocupo muito com isso, né, de ser um exemplo para elas entenderem que, sendo meninas, elas podem o que elas quiserem, né? Independente do que vai acontecer para frente, elas vão ter esses sonhos e vão saber que elas são capazes, seja qual for. Se for continuar na empresa, se for seguir outra profissão, que elas não pensem antes, mas eu sou menina, eu não posso isso. Porque nós nunca pensamos isso. Eu tenho certeza que isso não passou pela cabeça de nenhuma das minhas irmãs e nunca passou pela minha. Bacana, muito legal. Graças à criação. Vamos deixar uma mensagem de Feliz Dia dos Pais, né? Aí para nossa. Pode deixar de vocês. A gente queria desejar Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão assistindo, para todos os pais empreendedores, para todos os pais que trabalham com seus filhos, e que seja um dia de comemoração em família, de outros assuntos, né? Que a gente trabalha juntos, mas dia de final de semana dificilmente a gente fala de negócio, a gente fala de outras coisas, combina viagens, de lazer. Porque a gente precisa aproveitar muito, acho que a presença do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos queridos aqui, o máximo que puder, enquanto estão aqui. Então, a gente faz muito isso e é isso que eu desejo, né? Que se aproveitem, que se curtam e sejam felizes aí nesse Dia dos Pais. Eu valido o que a Maíra falou. Meu pai já se foi tem 13 anos e eu até sonhei com ele essa semana, né? E toda vez que eu sonho com ele, há 13 anos, a primeira coisa que eu faço é correr e dar um abraço. Porque eu não sei quando eu vou conseguir chegar num sonho para abraçar ele novamente. Então, você que tem a oportunidade de viver isso ainda, viva tudo que for possível viver. Feliz Dia dos Pais. Bom, eu também vou deixar, né, meu Feliz Dia dos Pais para todos os pais que nos escutam aqui. Em especial para o meu pai, que além de ter me ensinado honestidade, coragem, enfim, eu acho que eu tenho muito do jeito dele, né? Ele é uma pessoa leve, ele é uma pessoa muito querida, ele é uma pessoa que todo mundo gosta do meu pai, ele é cativante, na verdade. E eu acho muito legal o jeito de ser dele, às vezes desprendido demais pro meu gosto, mas ele ensina a gente a dar a importância para os problemas, é o que a gente dá, né? Ele não aumenta os problemas dele, pelo contrário, ele tira por menos. E eu procuro me basear no jeito dele, porque eu acho que ele leva uma vida de forma leve, por isso que ele é uma pessoa tão querida. Isso é maravilhoso. Te amo, pai. Isso, pode finalizar. É isso, né? né? O senhor quer dar um recado de Dia dos Pais? Sim, para pai. Nossos ouvintes? Pois não, né? Claro que sim. Pai é amor. Né? Pai é orientar, não é tolir nem direcionar. Né? Só dou essa coisa. Pai é para orientar, é distribuir amor, trazer amor e congregar. Né? Fazer com que
a família seja unida de qualquer jeito, que essa união, essa base, esse amor da família toda é que desenvolve qualquer negócio, qualquer família e qualquer situação. Não existe dificuldade quando existe uma união dentro da família. Quando você valoriza a sua família que tem, valoriza os filhos e dá o apoio para os filhos. Isso que eu acho importante, em qualquer situação, né? Lógico, com a devida orientação daquilo que você tem como exemplo do que é bom, do que é legal, né? Não com coisas erradas. Mas eu falo isso, o importante é ter uma família com amor e feliz. Né? A felicidade é tudo na vida da gente. Não adianta ter dinheiro, estar infeliz, uma situação que... Então, para mim, a felicidade vem em primeiro lugar. O meu trabalho é um trabalho... Eu trabalho por prazer. Eu já poderia ter deixado na mão delas e parado já há algum tempo, mas eu estou lá porque eu tenho prazer em trabalhar e estar ao lado delas. Isso me deixa mais feliz a vida inteira. Né? E jamais longe, né? Quando eu passo, como eu tenho que passar mais tempo viajando e tal, o que eu sofro de estar só, não estar perto delas, é uma coisa assim horrorosa. Então, valorize a família. Família é tudo. O senhor falou, eu me lembrei do meu marido. Ele viaja muito, né? E ele sofre também, né? Eu também. Eu me lembrei do meu marido, que eu queria dizer que ele é um excelente pai para as nossas filhas, né? Um paizão, uma pessoa também leve, Deus unanimidade, não, super querido. Querido. E, demais. cara, um super apoiador, assim. Nunca foi de, Maíra, tu vais fazer isso, tu vai viajar para tal lugar, isso é perigoso. Não. Ele fala, amor, você tem muita coisa pela frente e eu quero estar do seu lado sempre. Então, eu acho que isso é muito bacana também, uma mensagem de exemplo de pai e de marido é muito importante ter em casa. Então, eu adoro, assim, falar isso porque ele é um cara muito 10, assim, acompanha, torce junto, fica feliz, fica triste, se preocupa. Então, exatamente, sendo pai de menina e filho único, né? Ele não tem esses, isso não é para mulher, não faz isso, não faz aquilo. Pelo contrário, ele pega o exemplo, acho que ele vê o exemplo do papai e assim, é um pai igual. Falando um pouco do Ferdinando também, é um cara que é agregador com todo mundo, né? Sim. É um cara que eu acho que eu conheci ele há mais de 25 anos. Se eu passar, sei lá, 5 anos sem ver ele vai me encontrar e falar comigo da mesma forma que ele falou. Como a amizade nunca dia. ficou para trás, com certeza. Muito querido mesmo. Gente, muito obrigada. Obrigada, muito a gente que por vocês agradece. terem vindo aqui dividir, falar de amor, falar de família, num especial do Dia dos Pais. Quero esse corte, viu, gente? Aqui de parabéns aqui no domingo, por favor. Vamos colocar, porque eu acho que a gente está precisando realmente, né? Mostrar o valor da família hoje em dia. Que cada dia está mais difícil, né? De se manter. Sim, trazer de volta a família como base da sociedade. Sim. Eu acho que esse caminho, ele é um caminho, com certeza, de sucesso. Verdade. Obrigada, gente. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, meninas. Gente, esse foi o nosso episódio de Dia dos Pais. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater. Se tem críticas, ainda que construtivas, aí você vai lá. Da Jaiane Aguilar. Tchau.